Eu nunca tive amigos tão bons quanto aos 12 anos. Essa frase, você está de acordo com ela? Ça tout le monde, j'espère que vous allez bien. Um filme de 1986 e que me fez ter pânico de sanguessugas. Uma sanguessuga! Uma sanguessuga! Esse filme é baseado no conto de Stephen King, O Corpo, The Body, mas que o título original do filme ficou como Stand By Me, que seria algo como Permaneça ao Meu Lado. Em português, o nome ficou como Conta Comigo. Não é um filme incrível, até porque ele é adaptado de um conto, ou seja, é uma história mais curta, simples e objetiva. Logo, não é um filme que vai ter muitas reviravoltas, personagens complexos. E eu acredito que ele é meio lento para o público de hoje, para o tipo de filme que a gente está acostumado. Mas ainda assim, é um filme da minha infância, então tem uma questão nostálgica ali. Sim, mas e daí? Todo mundo é esquisito. A gente vai resumir um pouquinho essa história e falar um pouco do livro e do filme, trazer alguns pontos negativos e positivos, alguns que são diferentes do livro, outros que são parecidos, outros que não existem. Então fica com a gente que vai ser bem legal. Esse filme foi dirigido por Rob Reiner e temos 4 amigos aqui, Gord Lachance, Chris Chambers, Ted Duchamp e Verne Tessio, cada um com as suas peculiaridades. O Chris é o filho de um pai alcoólatra e é visto pela cidadezinha de Castle Rock como um jovem sem futuro. O Verne é um personagem mais infantil e com dificuldade cognitiva, digamos assim, meio bobão. Eu não gosto disso, sinceramente. O Ted foi agredido pelo seu pai, ex-combatente, e teve a sua orelha queimada numa chapa quente. Além de usar um óculos fundo de garrafa, então ele é meio surdo e enxerga mal. O pai dele era chegado a acessos de raiva. Uma vez, encostou a orelha do Ted no fogão e quase a deixou queimada. E o Gord, que é o protagonista, é o que tem a família mais bem estruturada, ou quase, porque seu irmão mais velho morreu há alguns meses e seus pais nunca superaram o luto. E por isso o Gord se sente invisível. Um belo dia, o Verne está embaixo da casa dele, procurando umas moedas que ele enterrou, e escuta seu irmão mais velho falando com um amigo que eles acharam um corpo perto dos trilhos do trem, em algum lugar ali na floresta. Esse corpo é de um menino de 12 anos chamado Ray Brower, que está desaparecido. Então a imprensa local e toda a cidadezinha quer saber desse menino, quer saber o paradeiro dele. Só que o irmão do Verne não pode contar nada porque ele tinha roubado um carro. Então ele poderia se encrencar para explicar para a polícia Como ele chegou até aquele corpo? Complicou. Então o Verne, ouvindo isso, corre até a casinha da árvore, onde estão os seus amigos, e conta sobre o que ele ouviu. E pergunta para os amigos se eles não querem ir até esse lugar para ver esse corpo. E assim aproveitar e chamar a polícia e se tornarem heróis locais. E é claro que eles topam. Vamos ser heróis! Eles acham que seria uma caminhada de mais ou menos 16 quilômetros, um finge que vai dormir na casa do outro e assim partem para essa aventura. Já pensando aqui nas diferenças, primeiras positivas, é que o Gord usa essa jornada como uma forma de lidar com o luto do irmão. Tanto que quando as crianças chegam finalmente nesse corpo, no filme o Gord conversa com esse corpo falecido e claramente é como se ele estivesse falando com o irmão dele, perguntando por que ele foi morrer. E essa jornada me parece muito mais legal no filme do que no livro. Eu achei uma sacada ótima. Isso é uma coisa que ficou muito bom no filme. Por que ele teve que morrer, Chris? Por que Danny teve que morrer? Esse filme não vai ter muitas reviravoltas. É a jornada dessas crianças que passam por perigos e vão fazendo descobertas. E é óbvio que o livro vai ter mais tempo para explorar isso, vão ter outras situações. Tanto no filme, mas no livro fica mais claro, como os adultos são mau caráter. Desde o dono da mercearia, que tenta passar a perna no Gord, quando ele vai comprar os mantimentos para a viagem, e ainda por cima, quando o Gord deixa claro que ele percebe a tramóia do comerciante, o cara fica muito zangado e quase expulsa o Gord do estabelecimento, xinga ele. Então, a gente pode dizer que esse livro, e o filme também um pouco menos, mostra como os adultos não têm empatia pelas crianças. Que dependendo da sua origem, você vai ser considerado um fracassado. As crianças aqui pagam pelos pais que têm. Se seu pai é alcoólatra, logo você, criança, não presta. Você já vai fazer o pré-colegial. E eu, o Ted e o Verne, vamos para cursos práticos com o resto dos retardados para fazer cinzeiros e gaiolas. Passado então esses problemas iniciais, os mantimentos comprados, as crianças começam sua jornada. Talvez a primeira cena importante aqui são eles quase sendo atropelados pelo trem, porque eles querem economizar o tempo de percurso
Então, de vez de fazer o caminho mais longo, eles vão pelo trilho de trem, em meio a uma ponte, e óbvio, né? O trem passa bem na hora. Ora, quem diria? Coincidência? Acho que não! E depois eles vão passar a noite na mata, que também é assustador. Basicamente, essas são algumas das cenas que vão ficar na cabeça depois de assistir o filme. Afinal de contas, são crianças. Se acontecer algo muito complicado, não tem como eles resolverem. É, pode ser que tenha razão. Assim, o Chris, ele pega a arma do pai para se proteger. Então eles vão fazendo guarda ali na noite, na floresta, segurando aquela arma de fogo. O Gord, que é o narrador e sonha em ser escritor, conta uma história para as crianças. No livro vão ter outras histórias além da que está no filme. Mas para mim essas histórias que o Gord vai contando deixam o filme muito lento. Quebra o ritmo do filme. Eu acho que eu até entendo no conto, essa coisa de um conto dentro de um conto. Não sei se eu gostei, mas pro filme eu acho que quebrou um pouco o ritmo. E por isso que eu digo que esse filme pra mim não funciona em 2024. Ah, grande história! Uma coisa que não tem no livro, mas vai ter no filme, é que o tempo todo vai trocando entre esses meninos e uns adolescentes marginais. Então o tempo todo mostra um desses garotos, logo no início roubando o chapéu que o irmão do Gord deu pra ele. Eles são bad boys, então fazem tatuagens com canivete, provocam um acidente de carro. Eles são malvados, são cruéis. Eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Isso acontece no filme devido à escola básica de cinema. Eles querem que a gente fique tenso, porque a gente sabe, desde o início do filme, que esses meninos, quando encontrarem o corpo, no momento derradeiro, vão ter que lidar com esses bad boys que também vão aparecer na mesma hora e no mesmo lugar. Coincidência? Só que pra mim é mais uma coisa que fica chato. Eles são pintados com pessoas muito cruéis e que colocam a própria vida em risco, que não abrem mão do que querem. Os adolescentes bad boys. Então o acidente de carro, por exemplo, era uma aposta, e para não perder a aposta, ele foi em direção ao caminhão sem se preocupar com a própria vida. E aí depois de tudo isso que eles venderam, por conta disso, o final do filme pra mim não é verossímil. Não dá pra acreditar. Porque quando os meninos chegam no corpo, e os marginais também chegam, eles querem que os meninos caiam fora. E o Gord puxa a arma e diz para eles saírem. E apesar da tensão, eles saem. E vem cá, um cara que dirige a alta velocidade em direção a um caminhão, que não tem menor amor pela vida para não abrir mão de uma aposta, vai deixar um menino de 12 anos com uma arma ganhar versus 6 brutamontes? Eles vão mesmo voltar pra casa? Talvez sim, mas talvez não. Vamos sim. No mínimo, eles vão esperar um pouco, esses meninos saírem dali e massacrarem esses meninos, pegarem desprevenidos. Afinal de contas, eles são muito cruéis. Essa angústia que eles tentam criar mostrando esses marginais, pra mim, fica distoante com a escolha final do filme. Mas tudo bem, antes de chegar no corpo, né, os meninos chegarem até esse momento, tem a famosa cena, pelo menos famosa pra mim, das sanguessugas, que me deu medo durante toda a infância. Até porque eu morava em um lugar que tinha enchente, então era real, era normal os adultos saindo da lama com sanguessugas na perna, e aí jogavam sal para elas desgrudarem. E essa cena me angustia muito. Até mais do que do trem. Porque eu só imagino uma sanguessuga grudada em mim. Imagina em você, melhor. Não, obrigada. E pior, várias delas grudadas em você, imagina isso. E uma delas gruda no seu saco. Se você não tiver saco, imagine em outro lugar. E essa angústia, me dá uma angústia pensar nisso. Então eu tive pesadelo com esse filme quando era criança. Que droga, Cris, que droga. Mas eu acho que são basicamente essas as ordens dos eventos. Eles vão comprar comida, os mantimentos, fogem do dono do ferro velho e do cachorro dele, quase são atropelados pelo trem, passam a noite na mata, são atacados por várias sanguessugas e finalmente chegam no corpo. Simples assim. O que vai alongar o filme são as conversas e as histórias dentro das histórias que vão ter nesse caminho. Principalmente o Chris e o Gord. Porque o Gord seria o único que teria a chance de estudar de fato, de ter uma carreira e ir para a faculdade. Mas ao mesmo tempo ele não quer abandonar seus amigos. Então é um aprendizado. O Chris vai dizer, sim, você tem que ir, você vai fazer sucesso, eu que não vou conseguir. Já que o Chris é visto como um marginal em potencial. E não tem salvação, esse é o futuro dele. Todo mundo odeia o Chris. Inclusive, tem uma história muito boa no meio do filme, que o Chris rouba o dinheiro da merenda da escola, ele se arrepende, tenta devolver, fala com a professora, só que a professora fica com o dinheiro e deixa o Chris levar a culpa e ser suspenso. E talvez eu tivesse levado para a velha senhora Simons e dito a ela, e o dinheiro ficou todo lá. Mas ainda assim eu peguei férias de 3 dias, porque ele nunca apareceu. E talvez, na semana seguinte, a velha senhora Simons tivesse uma saia nova em folha quando fui para a escola.
Eu tô passada, chocada. Então, o filme e o livro traz essa visão de como os outros definem o nosso destino. E como é difícil você não responder esse chamado, já que o tempo todo as pessoas vão reforçando isso e te punindo por coisas que você ainda nem fez. Essa é uma mensagem muito da hora do filme. Eu realmente gostei. Achei formidável. Já o Ted, a gente vê que ele tem problemas mesmo, ele tem um amor cego pelo pai, ele precisa acreditar que seu pai é um herói, mesmo depois de tê-lo agredido brutalmente. Inclusive, o pai dele é condenado ao sanatório após a agressão do seu filho. Seu pai é um lunático que está no hospício de togos. E talvez o elefante branco na sala é que esse filme vai trazer a ideia que a arma vai te proteger, que é uma ideia muito comum nos Estados Unidos e no Brasil também. Aqui é uma ideia cada vez mais comum. E isso me fez pensar como esse filme e alguns outros ajudaram a criar essa ideia. Só que nesse filme eu acho que foi muito sem querer que fizeram isso. Pode ser. Porque os garotos têm ali a arma que os protege dos valentões. Os valentões vão embora e cada garoto volta para sua casa. E meio que o filme acaba aqui. E quando eu vi isso, no filme, eu não tinha nem lido a obra ainda, eu senti que estava faltando alguma coisa. Pelo que eu já disse, aqueles valentões não iam deixar barato. Pensa comigo, ou as crianças iam continuar armadas para sempre, até que os valentões também tivessem suas armas, ou pouco tempo depois aqueles valentões iriam parar aquelas crianças num beco qualquer e acabar com a raça delas. Nós vamos pegar você por isso. Só que o filme encerra, a gente não vê isso. É como se nada tivesse acontecido, como se na verdade eles tivessem sim se protegido. Só que o livro não é assim. Filho da mãe! O livro continua a história depois que eles acham o corpo. Depois que os valentões vão embora, as crianças decidem não ligar para a polícia, com medo que esses valentões os acusem de terem matado esse jovem desaparecido, afinal eles tinham uma arma. Então, por conta do medo de irem para a cadeia, eles decidem não deixar o corpo quieto ali. Já no filme, eles só desistem de ser heróis e pronto, não é trabalhado isso não é uma questão. Era pra sermos heróis. Mas não por isso, Ted. Quando eles voltam para a cidade, o Chris e o Gordy apanham tanto, mas tanto. O Chris tem o braço quebrado em 2 lugares diferentes, tem que pôr um pino. O Gordy tem os dedos da mão quebrados, os olhos ficam inchados, ele leva chute no saco. Inclusive o Gordy é uma azarada, porque é sanguessuga no saco, é chute no saco, misericórdia. Tudo eu. E aí diz que fica parecendo uma bola de beisebol ali, de tão inchado. Vocês estão agindo feito a minha avó quando tem um faniquito. Eu não vejo qual é o problema. Eu acho que só não colocar isso no filme pode ser por vários motivos, mas porque seria cruel demais e aí teria que subir a classificação etária. Mas aí fica essa mensagem de proteção por conta da arma, que não vai existir no livro. Esquece, tá legal? Vamos esquecer! O Gordy só não morre porque uma mulher chega na hora e consegue afastar ali aqueles adolescentes. Inclusive, tem um revés positivo isso, porque quando o Gordy chega em casa, depois disso, depois de ter levado essa surra toda, quase morrido, os pais meio que voltam a vê-lo e percebê-lo como filho, então tem um revés positivo isso. Depois dessa passagem dolorosa e cruel, a gente descobre que o Chris passou todas as noites, depois daquilo, estudando com o Gordy. E ele conseguiu entrar na faculdade, apesar de toda a pressão, principalmente do pai, que dizia que o filho dele estava se achando melhor do que ele, de querer fazer faculdade. Mas ele conseguiu fazer uma faculdade de advocacia. Eu nunca vou sair dessa cidade, não é mesmo, Gordy? Você consegue o que quiser, Chris. Infelizmente, isso também tem no filme. O final tem esse gostinho amargo, porque todas as crianças, menos o Gordy, que é quem está escrevendo o livro, eles morreram. O Chris foi separar uma briga em uma lanchonete e foi esfaqueado. O Ted morreu em um acidente de carro e o Vern morreu em um incêndio. Eu não sei quantos anos tinha o Stephen King, talvez 26, não sei mesmo quando ele escreveu esse livro. Já mostra essa veia dele de sempre ir pro terror, né? Mesmo quando ele escreve uma coisa mais felizinha, tem que acabar mal ali. Então todo mundo morre, menos o Gordy. Todo mundo morreu. Acabou. E eu não sei vocês, mas eu acho muito amargo e triste, porque eu sei como é difícil fazer amigos quando é mais velho. Quando você tem boletos, conta, trabalho, uma vida social muito pequena para administrar, é difícil você conhecer novas pessoas. Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Então, de fato, eu imagino o Gordy agora tendo uma vida muito mais solitária ali, sem seus amigos, sem nem a esperança de encontrá-los em algum momento para tomar uma cerveja e conversar e rir. Porém, esse é o final do filme. E do livro também. Conta comigo. Inclusive, eu queria contar com você para se inscrever e deixar o like e compartilhar esse vídeo.
Me ajuda muito. Coloca nos comentários outros filmes que você gostaria que eu falasse aqui, outras séries. No início do ano, eu pensei, será que a gente consegue chegar a 10 mil inscritos em dezembro? Eu acho muito difícil. Hoje, no meio do ano, já percebo que é bem difícil de acontecer. Mas por que não, né? Se essa mensagem tocar seu coração, se inscreve e deixa o like. Por favorzinho. E eu vou terminar esse vídeo com o início do livro de Stephen King, porque, gente, ele escreve muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Se você não odeia ler, dá uma chance. Talvez começar por Carrie, a Estranha, ou uma obra mais recente, talvez Joyland. Vai ser bem da hora. Vale a pena conhecer Stephen King. A primeira frase do livro já me puxou para dentro do livro. E ela foi incrível. Ela dizia o seguinte: as coisas mais importantes são as mais difíceis de expressar. São coisas das quais você se envergonha, pois as palavras as diminuem. As palavras reduzem as coisas que pareciam ilimitáveis quando estavam dentro de você à mera dimensão normal quando são reveladas. Que coisa mais linda! Ou seja, quando você fala, a gente não consegue passar nem o mínimo daquilo que a gente sente. Mas ainda assim, é o melhor que a gente pode fazer, é tentar falar. E é isso por hoje. Merci bien, à la prochaine.